Olá, queridos amigos, uma alegria ter a sua companhia aqui, mais um momento, mais um vídeo. Hoje quero compartilhar com vocês num tom mais devocional no profeta Isaías, capítulo 11, que é um dos textos dentro desse período do Advento. E esse texto nos convida a olhar com muita expectativa aquilo que Deus fez, faz, irá fazer. Mas também parte desse vídeo tem como propósito ir ao encontro de uma dúvida, de uma angústia de uma pessoa da nossa comunidade, aqui da Convenção Concórdia. Até eu estou aqui gravando esse momento, esse vídeo aqui na congregação, de como a gente pode olhar o Antigo Testamento sobre a luz de Jesus. Um dos primeiros aspectos para que a gente possa pensar é que aquilo que o próprio Jesus disse nos Evangelhos, especialmente após a ressurreição, caminhando lá com os discípulos de Emaús, que todas as coisas que foram escritas nos profetas, nas leis e nos profetas, falam a respeito dele, falam a respeito de Jesus. Então, justamente, a gente quer olhar para as promessas de Deus na perspectiva daquilo que se cumpre em Jesus. E aqui a gente tem um texto muito especial para que a gente possa olhar com muita expectativa. Mas ele tem uma pergunta que para nós hoje também nos inquieta um pouco. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não sei se você já fez essa pergunta. Pode ser talvez num contexto de doença, de repente você ou algum familiar, a carga que isso carrega, as angústias que isso traz. Talvez você já se perguntou no contexto de conflitos, de relacionamento, de casamento, familiar, com amigos, colegas de trabalho. Ou talvez nessa violência que bate à nossa porta e parece que nunca termina, ou na divisão que o país está, essa tensão que é presente em nosso contexto. Até quando, Senhor? Parece que essa é uma pergunta muito presente em nossos tempos, também em nossa realidade, em nossa vida. Mas até quando é um convite a lamentar? É um convite que os salmistas fazem em relação a Deus, os profetas fazem, e justamente o profeta Isaías faz nesse texto, ele nos convida a lamentar. Mas é um contexto lá no capítulo 6, em que o povo de Deus havia se afastado, a idolatria havia estado presente no coração das pessoas, e nesse contexto onde Deus vem trazer seu julgamento, o profeta ora ao Senhor e pergunta: Senhor, até quando? Até quando tudo isso vai acontecer? E a resposta de Deus, ela é muito forte para nós também, porque ele diz: até quando as cidades forem destruídas? Até quando ninguém estiver mais nas suas casas? Até quando os campos não produzirem mais frutas? Até quando tudo vai ser destruído e mais vai ficar um toco? Um toco. Ou seja, uma imagem de total destruição. Mas mesmo assim, quando tudo parece estar perdido, o Senhor fala uma mensagem de esperança, porque Ele diz: mas para o povo de Deus, esse toco é um novo começo. Olha só que interessante. Se a gente ficar apenas em Isaías 6, talvez a gente não vai entender o que o profeta está querendo dizer. Por isso, uma das dicas também, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é: deixe que a palavra interprete a si mesma. Primeiro, sempre olhando a luz de Jesus, mas também a própria palavra dá a sua voz e o profeta vai conduzindo, Deus vai conduzindo para que a gente tenha e perceba daquilo que ele está falando. No capítulo 11, isso fica mais claro. Capítulo 11 diz assim: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Agora fica mais claro. O profeta certamente está falando de um período, estava cheio da idolatria, líderes infiéis, tinham se afastado da presença de Deus, mas mesmo em tempos assim, Deus ele compartilha esperança em tempos de escassez, paz em tempos de conflito. Mesmo quando tudo parece que está acabado, Deus vem ao nosso encontro, vem ao encontro do seu povo e traz esperança e traz paz. E essas palavras, elas já se cumpriram para nós em Jesus Cristo. Quem que é o filho, o descendente do rei Davi, o filho de Jessé? É Jesus.
E tem muitos textos que falam e conectam justamente essa esperança, esse broto que Deus havia prometido, mas agora para nós se cumpre em Jesus. Jesus é aquele que, como diz o versículo 2, vem para governar com sabedoria, com poder, com autoridade, com a sua graça. Ele faz isso não porque nós merecemos ou nós fazemos algo para Deus vir ao nosso encontro, mas Deus envia seu único Filho para que na cruz carregue os nossos pecados e declare a todos, que os nossos pecados estão perdoados. Mas Ele faz mais ainda, Ele nos convida, Ele nos reúne, é um rei que já reina. Esse rei que já reina por meio, não por força ou poder, por guerras, mas reina com a sua palavra de paz e perdão. Ele vem reinar com essa mensagem da manjedoura que nos conduz para a cruz. Já hoje nós então vivenciamos esse novo começo, mesmo para nós que vivemos em tempos de conflito, em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, mas no meio disso nós temos a promessa desse Rei que está presente, que está aqui conosco e nos cuida continuamente. Mas essa promessa não faz e não nos olha apenas para este momento que vivemos, mas o profeta nos convida a olhar com grande expectativa para aquilo que Deus ainda vai fazer. E a partir do versículo 6, a gente tem uma imagem extraordinária, maravilhosa, porque a gente vai perceber que um contraste que a gente não consegue visualizar no nosso dia a dia. Por exemplo, quando lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois, criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Vocês conseguiriam imaginar ou permitir com que seus filhos, seus pequenos filhos, colocassem a mão no buraco de uma cobra, sabendo que ela está lá? É claro que é uma imagem que reflete algo novo que Deus vem fazer. E isso fica claro no versículo 9, porque isso só vai acontecer quando toda a terra ficar cheia do conhecimento da glória do Senhor. Mas vocês conseguiram perceber o início, onde vemos uma imagem de total destruição, onde tudo vai ser destruído e vai ficar apenas um toco, para algo que agora nós imaginamos uma realidade totalmente nova, mas maravilhosa, onde não vai haver mais medo, não vai haver mais angústias, aflições, porque todas elas se dissipam através de uma promessa, através de Jesus, através do Cristo que morreu por nós na cruz. Até quando, Senhor? Talvez a sua vida, nossas vidas, elas estejam permeadas por situações de aflições, angústias e sofrimentos. Nós vamos continuar fazendo essa pergunta, sim. Mas não mais com desespero, ou com aflição, ou com ansiedade, mas vamos fazer com a expectativa e a esperança que o profeta nos dá, que o Senhor nos concede. Assim como o profeta faz para um povo que estava em aflição, assim também o Senhor faz conosco hoje, quando nos faz olhar não só para aquilo que Ele já está fazendo, mas para aquilo que Ele irá fazer. Quando passamos por aflições, nós olhamos com grande expectativa aquilo que o Senhor tem feito por nós e vai fazer através de Jesus, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Sim, vamos continuar lamentando, com olhos fixos em Jesus, sabendo da promessa que Ele nunca nos abandona, Ele sempre está presente. E é por isso, e é muito importante lembrar dessas palavras, desse capítulo, e é por isso que faz muito sentido, ou só faz sentido esse capítulo, se tivermos as lentes do Evangelho, as lentes de Jesus. Porque a partir de agora, então, a gente percebe esse Deus que Ele foi fiel ao seu povo, chamando ao arrependimento, conduzindo para que eles olhassem para essa promessa do Messias, que o Senhor, Ele é fiel já hoje,
quando Ele governa e reina através do seu Filho Jesus Cristo, a sua igreja, na sua palavra e sacramentos, na sua vida de fé e de esperança, e também nos faz olhar com grande expectativa aquilo que o Senhor tem a nos revelar e a nos ensinar. Esse é o tempo de Advento, tempo de perceber que Ele veio, vem e virá. Se esse conteúdo, se esse vídeo foi proveitoso para você, talvez você queira assistir para conhecer um pouquinho essa ideia do calendário litúrgico. É uma oportunidade, né, para que você possa, pelo menos, ter um panorama geral. E o outro vídeo, ele reflete um pouquinho mais sobre culto. Então, sobre um aspecto, o dia a dia, das promessas que Deus nos faz. Algo que o profeta já nos anuncia e que Deus nos cuida diariamente. Que Deus abençoe a sua caminhada e a sua vida. Um grande abraço.